Quinta-feira, 4 de abril de 2019. Uma denúncia havia chegado. Ela levou a um depósito de autoarmazenamento, do tipo que as pessoas normalmente alugam para guardar móveis antigos, decorações de feriados ou caixas esquecidas de roupas. A polícia respondeu rapidamente. Eles cortaram o cadeado, abriram o portão de metal e entraram. Em um canto dos fundos, parcialmente escondido atrás de uma pilha de itens, os policiais encontraram evidências. Eles chamaram o médico legista imediatamente. Não demorou muito. Registros odontológicos confirmaram o que os detetives temiam. Janine Camarata havia sido encontrada. Queridos espectadores, por favor não se esqueçam de curtir, deixar um comentário abaixo do vídeo e se inscrever no canal para não perder os novos vídeos. Isso é muito importante para nós. Janine Camarata nasceu em 1981. Ela morava em Staten Island, Nova York. Para sua família, ela era mais do que apenas uma irmã ou filha. Era aquela a quem todos recorriam, em quem se apoiavam e com quem riam. Sua irmã, Christine Ross, frequentemente descrevia Janine como a cola que mantinha a família unida. Se alguém precisasse conversar ou de uma mão amiga, Janine estaria lá, sem fazer perguntas. Sua jornada no ensino começou como um chamado, não apenas como um trabalho. Em 2005, Janine encontrou seu caminho. Ela foi contratada pelo Departamento de Educação da cidade de Nova York e, com o tempo, chegou à escola pública 29, no bairro de Castleton Corners, em Staten Island. Lá, ela dedicou sua energia e criatividade ao ensino da primeira série. Para Janine, ensinar não era simplesmente uma forma de ganhar um salário, era uma paixão. Para sustentar sua casa, Janine assumiu um segundo emprego, trabalhando em uma loja em Grant City. Isso significava dias mais longos e menos pausas, mas ela nunca reclamava. Ela seguia em frente, movida por algo mais profundo do que a ambição. Sua verdadeira motivação vinha de casa, seus filhos. Janine era uma mãe orgulhosa e dedicada de 3 crianças. Seu filho mais velho, um adolescente de um relacionamento anterior, morava com o pai em Long Island. Seus filhos mais novos, um menino de apenas 3 anos e uma menina de 7, eram do seu casamento com Michael Camarata. Esse relacionamento, no início, parecia cheio de promessas. Michael havia sido carinhoso, atencioso e generoso em demonstrar afeto no começo. Janine, que sonhava com uma família estável e amorosa, acreditava ter encontrado seu parceiro. Eles se casaram em abril, durante o que Janine esperava ser o início de um belo capítulo. Como muitos casais, eles viveram uma fase de lua de mel cheia de otimismo. Mas com o passar do tempo, as coisas começaram a mudar. As tensões substituíram o carinho. Os desentendimentos se tornaram mais frequentes. O que antes parecia uma parceria promissora começou a se desfazer. Em 2017, Janine tomou uma decisão difícil. Ela arrumou suas coisas e saiu da casa que dividia com Michael. Encontrou um novo lugar em New Brighton, determinada a criar um ambiente seguro e tranquilo para si e para seus filhos. Essa mudança não foi apenas física, foi simbólica de sua decisão de recuperar sua paz e independência. Janine também solicitou uma ordem legal de proteção contra Michael, um passo significativo que refletia o quanto a situação havia se tornado difícil. Ela agora enfrentava não apenas a vida como mãe solo, mas também uma batalha judicial complicada. Janine queria a guarda total de seus filhos mais novos, que naquele momento permaneciam com o pai em Queens. Cada dólar extra que ela ganhava era reservado para honorários advocatícios, moradia e qualquer coisa que pudesse reunir novamente sua família sob o mesmo teto. Apesar de tudo isso, Janine demonstrava uma resiliência extraordinária. Ela equilibrava 2 empregos exigentes, se preparava para audiências judiciais e permanecia ferozmente focada no bem-estar de seus filhos. Na noite de sábado, 30 de março de 2019, Janine seguiu sua rotina habitual. Era um pouco depois das 20 horas quando ela concluiu uma ida às compras com seu namorado, Aaron Suchi. Os dois haviam estado no Target, comprando itens domésticos essenciais.
Nada fora do comum. Depois disso, Janine deixou Aaron em seu apartamento em New Brighton. Ela lhe disse que estava indo para Queens visitar seus 2 filhos mais novos. Foi uma afirmação simples, algo que ela já havia feito antes. Seu Chevrolet Cruze branco, ano 2017, partiu pela noite que começava, com os faróis se perdendo no céu que escurecia. Aquela foi a última vez que alguém veria Janine Camarata pessoalmente. À medida que o domingo passava sem qualquer notícia de Janine, a preocupação começou a crescer. Ela não mandava mensagens, não ligava. Na segunda-feira, 1º de abril, ela não apareceu para trabalhar na escola pública 29. Sua diretora, Linda Manfredi, percebeu imediatamente. Janine era conhecida por ser pontual e confiável, alguém que sempre avisaria caso estivesse atrasada ou não pudesse comparecer. Seu silêncio soou como um alerta. Ao mesmo tempo, Aaron ficou ansioso. Ele não tinha notícias de Janine desde a noite de sábado. As ligações não eram atendidas. As mensagens não recebiam resposta. Na tarde de 1º de abril, um boletim de ocorrência por pessoa desaparecida foi registrado junto ao NYPD. Os detetives começaram a trabalhar no caso imediatamente. Suas primeiras perguntas foram diretas. Onde estava o carro dela? Ela chegou a ir para Queens naquela noite? Quem foi a última pessoa a vê-la? Com quem ela falou? Enquanto a polícia começava a refazer os últimos movimentos conhecidos de Janine, sua irmã Christine se apresentou para fornecer informações cruciais. Apenas 2 dias antes do desaparecimento de Janine, na quinta-feira, ela havia protocolado oficialmente os papéis do divórcio contra Michael Camarata e apresentado um pedido legal de guarda total dos filhos. Christine expressou um pensamento que outros começavam a compartilhar. Poderia algo ter acontecido entre Janine e Michael? Christine explicou que o relacionamento entre Janine e o marido do qual estava separada havia sido tenso por muito tempo. As disputas pela guarda haviam se intensificado e Janine frequentemente confidenciava à irmã o estresse que sentia ao lidar com esse conflito. Embora Michael fosse uma figura óbvia de interesse no caso, Christine também demonstrou desconforto em relação a Aaron, o atual namorado de Janine. Janine nunca havia compartilhado muito sobre Aaron com a família. Quando Christine o conheceu pela primeira vez, não conseguiu se livrar da sensação de que havia algo estranho nele. Embora fosse educado na superfície, havia uma inquietação persistente. Os detetives anotaram os comentários de Christine e iniciaram uma investigação mais aprofundada sobre o passado de Aaron. Uma verificação de antecedentes revelou informações preocupantes. Anos antes de conhecer Janine, Aaron havia sido preso mais de uma vez. Uma das acusações era por desacato, relacionada à violação de uma ordem de proteção solicitada por uma parceira anterior. Embora isso não confirmasse nada específico, acrescentava uma nova camada de complexidade ao caso. Agora, as autoridades tinham 2 pessoas na vida de Janine que exigiam investigação adicional. Um ex-marido envolvido em uma disputa de custódia e um parceiro atual com um passado questionável. Os detetives passaram a agir com urgência crescente. Janine Camarata estava desaparecida havia dias, e a janela para encontrar respostas se estreitava a cada hora. Uma das primeiras pessoas com quem precisavam falar era Aaron Sushi, o homem que, segundo tudo indicava, foi a última pessoa a ver Janine viva. Eles não apareceram à sua porta com algemas ou acusações. Em vez disso, fizeram um pedido educado, porém firme. Ele estaria disposto a comparecer e conversar? Aaron concordou. Ele não foi evasivo. Na verdade, parecia aberto, até ansioso, para esclarecer as coisas. Durante a entrevista, ele descreveu seu relacionamento com Janine como caloroso, afetuoso e completamente descomplicado. Disse que eles haviam se conhecido no trabalho e que a conexão foi rápida. Segundo Aaron, ele se importava profundamente com Janine e acreditava que tinham algo especial, mesmo não morando juntos. Ele relembrou a noite de sábado, 30 de março, quando Janine passou em seu apartamento. Eles foram às compras juntos. Apenas pegaram algumas coisas no Target,
Nada fora do comum. Depois, ela o deixou em seu apartamento em New Brighton por volta das 21 horas. Ela disse que estava indo para Queens ver seus 2 filhos mais novos. Aaron afirmou que a observou partir em seu Chevrolet Cruze branco, ano 2017, sem imaginar que aquela seria a última vez que a veria. Nos 2 dias seguintes, Aaron tentou entrar em contato com ela. Enviou mensagens, deixou recados na caixa postal, mas não houve resposta. Nenhuma ligação de volta, nenhuma explicação. Então, na segunda-feira, 1º de abril, ele afirmou ter recebido uma série de mensagens de texto estranhas e inesperadas do número de Janine. Segundo Aaron, as mensagens diziam que ela havia tido alguns dias difíceis, que não queria falar com ninguém e que precisava de espaço. Ela até pediu que ele não a procurasse, dizendo que entraria em contato quando estivesse pronta. Aaron interpretou isso como o fim do relacionamento, comunicado sem aviso ou encerramento. Ainda magoado e confuso, ele respondeu com várias mensagens próprias. Frustradas, emocionais, talvez até beirando o obsessivo. Essas mensagens mais tarde chamariam a atenção dos investigadores. Os detetives analisaram as mensagens com cuidado. Em outras circunstâncias, elas poderiam ter sido vistas como questionáveis. Mas como Aaron foi transparente quanto ao conteúdo e entregou seu telefone voluntariamente, os investigadores não o consideraram imediatamente um suspeito. Pelo menos não naquele momento. Eles registraram sua cooperação e o deixaram ir, deixando claro, porém, que caso surgissem mais perguntas, entrariam em contato novamente. Quanto mais a investigação avançava, mais complexa a vida pessoal de Janine parecia se tornar. O pedido recente de divórcio ocupava um lugar central na mente dos detetives. Ela havia apresentado a documentação legal contra o marido do qual estava separada, Michael Camarata, apenas alguns dias antes de desaparecer. Esse timing era impossível de ignorar. Ao mesmo tempo, o comportamento de Aaron, embora não fosse criminoso por si só, era uma peça do quebra-cabeça que não se encaixava perfeitamente. Entre os conflitos anteriores do novo namorado com a lei e o histórico turbulento de seu ex-marido com ela, os detetives se viram diante de uma delicada teia de relacionamentos a ser desvendada. Em algum ponto daquele emaranhado, a verdade precisava estar escondida. Enquanto os detetives seguiam suas pistas, o círculo mais próximo de Janine entrou em ação. Sua amiga Dominique recorreu à mídia, entrando em contato com emissoras de televisão, plataformas de notícias online, jornais locais, qualquer um que estivesse disposto a ouvir. Eles precisavam de visibilidade para dar história. Outra amiga próxima, Jessica, foi especialmente vocal, expressando preocupação crescente e desespero. Ela conhecia Janine havia anos e tinha certeza de que aquilo não era um caso de alguém que simplesmente decidiu se afastar voluntariamente. Seu instinto dizia que algo estava errado. Graças aos esforços delas, a história de Janine começou a ganhar repercussão. Veículos de imprensa passaram a divulgar reportagens. Publicações circularam pelas redes sociais, pedindo que qualquer pessoa com informações ligasse para a linha de denúncias do Crime Stoppers. Já haviam se passado 3 dias desde a última vez que Janine fora vista, e o interesse público pelo caso crescia. Os detetives sabiam que cada hora sem contato aumentava a probabilidade de que algo grave tivesse acontecido. O desaparecimento começava a parecer menos um assunto pessoal e mais um caso criminal. A primeira parada foi o apartamento de Janine. Com a cooperação do proprietário, eles entraram em sua casa esperando encontrar alguma pista, qualquer sinal do que havia acontecido ou de para onde ela poderia ter ido. Mas nada chamava atenção. O apartamento estava intacto. Todos os seus pertences pessoais permaneciam no lugar. As roupas ainda estavam nas gavetas. Nada havia sido arrumado às pressas ou movido. Não havia sinais evidentes de luta, nem indícios de uma saída apressada. Se Janine tivesse planejado ir a algum lugar, ela não havia feito as malas. Não parecia que ela tivesse planejado coisa alguma. Uma possível pista surgiu na forma de seus veículos. Janine tinha 2 carros registrados em seu nome.
o Chevrolet Cruze branco que ela dirigia quando foi vista pela última vez, e uma minivan Chrysler Town & Country, que ela havia permitido que Michael usasse para levar as crianças. Pelas entrevistas, os detetives confirmaram que ela usava principalmente o Cruze. Então, onde ele estava? Em uma cidade tão vasta e congestionada quanto Nova York, os investigadores frequentemente recorrem a uma ferramenta tecnológica única: leitores de placas de veículos. Essas câmeras de alta velocidade são instaladas em postes, viadutos e viaturas policiais e escaneiam placas o dia inteiro, todos os dias, alimentando um banco de dados em toda a cidade. Quando os detetives pesquisaram a placa de Janine, encontraram um padrão útil, embora confuso. A Town & Country teve vários registros ao longo de domingo e segunda-feira, principalmente nas rotas habituais de Michael. Isso fazia sentido. Ele ainda estava usando o veículo. Mas o Cruze era diferente. Houve um registro na noite de sábado, pouco depois das 21 horas, compatível com o horário em que Aaron disse que Janine havia partido para Queens. Depois disso, nada. Até um único registro na noite de domingo, mostrando o Cruze cruzando de volta para Staten Island pela ponte Verrazano. Quase 24 horas depois. E após isso? Nada. A trilha simplesmente parava ali. Esse detalhe levantou novas perguntas. Se Janine tinha ido a Queens no sábado, por que seu veículo retornou a Staten Island na noite seguinte? Quem estava dirigindo? E para onde ele foi após aquela última aparição? Os detetives sabiam que precisavam falar com Michael, mas isso trouxe uma complicação. Diferentemente da maioria das pessoas em 2019, Michael Camarata não tinha um telefone celular. Esse detalhe pareceu estranho, incomum o suficiente para chamar a atenção dos detetives. Como alguém que criava filhos, estava envolvido em uma disputa de custódia e trabalhava em tempo integral em uma cidade como Nova York não tinha telefone? Em vez disso, eles entraram em contato com a irmã dele, que informou que Michael trabalhava como carteiro em Manhattan. Se os detetives quisessem falar com ele diretamente, teriam de ir até seu local de trabalho. Uma nova preocupação também começou a se formar. Uma que tinha menos a ver com pistas e mais com responsabilidade. Janine estava desaparecida havia 3 dias completos. Enquanto os detetives continuavam a seguir pistas no desaparecimento de Janine Camarata, o próximo passo lógico era obter clareza sobre as pessoas mais próximas de seus filhos, aquelas que estavam cuidando deles na ausência da mãe. Isso os levou diretamente a Aisha Egea, a atual namorada de Michael Camarata. Foi a irmã de Michael quem primeiro explicou o papel de Aisha na vida das crianças. Segundo ela, Aisha frequentemente cuidava de levá-las e buscá-las na escola, especialmente quando Michael estava trabalhando em sua rota postal em Manhattan. Tinha sido Aisha e não Michael quem levara as crianças à escola naquela terça-feira de manhã. Quando os investigadores entraram em contato com Aisha, deram instruções claras: entregar as crianças temporariamente aos assistentes sociais do condado. Isso não era uma punição. Era uma precaução. Depois que as crianças ficaram em segurança sob os cuidados do Serviço de Proteção à Criança, o detetive Torres sentou-se com Aisha para uma entrevista formal. Desde o início, algo não parecia certo. Quando Aisha foi informada de que o NYPD estava investigando o desaparecimento de Janine, sua reação foi apática. Não exatamente fria, mas estranhamente desconectada. Torres notou seu comportamento distante. Afinal, Aisha estava cuidando temporariamente dos filhos de Janine. Não deveria haver ao menos alguma preocupação com a mãe desaparecida? À medida que a conversa avançava, Aisha apresentou uma versão bem diferente dos acontecimentos. Uma versão cheia de interações amistosas e trocas casuais. Ela disse que, com o tempo, ela e Janine haviam desenvolvido um relacionamento cordial. Janine, segundo ela, chegou até a incentivar seu relacionamento com Michael, dizendo certa vez que elas provavelmente fariam um bom casal. Esse detalhe surpreendeu o detetive, mas não era por si só inacreditável. Aisha explicou que Janine havia sido professora de seus filhos e que a amizade delas havia evoluído a partir de interações escolares.
Janine ocasionalmente pedia que Aisha cuidasse das crianças, e não havia tensão visível entre elas, pelo menos segundo Aisha. Quando o detetive Torres insistiu sobre os dias que antecederam o desaparecimento de Janine, Aisha apresentou uma nova linha do tempo. Ela disse que no dia anterior ao desaparecimento, Janine havia entrado em contato para marcar um encontro com Michael em Queens. O objetivo? Discutir a custódia e os documentos judiciais recém-entregues relacionados à pensão alimentícia e ao sustento dos filhos. Segundo Aisha, o encontro aconteceu em frente ao prédio deles. Janine entrou no veículo com eles. Eles teriam dirigido apenas um quarteirão. Janine pediu para levar as crianças para casa com ela, mas Michael recusou, alegando que elas já estavam dormindo. Em vez de insistir, Janine aparentemente disse que apenas descansaria um pouco no carro. Aisha afirmou que ela e Michael deixaram Janine ali, dormindo tranquilamente, e voltaram para dentro do apartamento. Aquela, disse Aisha, foi a última vez que a viu, mas esse relato não agradou a Torres. Deixar uma mulher, que acabara de dirigir desde Staten Island, sozinha em um carro no meio da noite, sem verificar como ela estava depois? Isso não parecia o comportamento de pessoas preocupadas com o bem-estar dela. Ainda assim, naquele ponto da investigação, não havia nenhuma evidência física que indicasse que um crime tivesse ocorrido. Continuava sendo um caso de pessoa desaparecida, embora as sombras estivessem se alongando. Enquanto Torres conversava com Aisha, assistentes sociais entrevistavam os filhos de Janine. Eles não sabiam onde a mãe estava, e não entendiam por que ninguém conseguia dizer quando ela voltaria. Após as entrevistas, e na ausência de qualquer motivo legal para mantê-los em outro local, as crianças foram devolvidas temporariamente aos cuidados de Aisha. Naquele momento, Aisha e Michael se tornaram os últimos adultos confirmados a terem visto Janine Camarata. Mais tarde naquele dia, os detetives seguiram para Manhattan para falar diretamente com Michael. Ele estava em sua rota postal quando eles chegaram. Desde o primeiro minuto da entrevista, a postura de Michael disparou alertas sutis. Ele não estava em pânico nem defensivo, mas também não parecia excessivamente preocupado. Havia um distanciamento em seu tom, uma espécie de frieza emocional que não soava bem para investigadores experientes. Quando solicitado a relatar sua versão dos acontecimentos, Michael apresentou uma história que ecoava a de Aisha, mas com diferenças notáveis. Ele admitiu ter se encontrado com Janine na noite de sábado e disse que Aisha estava com ele. Reconheceu que houve uma discussão, principalmente em torno do divórcio e dos pedidos de custódia. Segundo ele, a conversa terminou com Janine decidindo ir embora. Ele afirmou que ela entrou novamente em seu Chevrolet Cruze e seguiu em direção a Staten Island. Aquela teria sido, segundo ele, a última vez que a viu, mas havia um problema. Um problema que a tecnologia já havia revelado. Os leitores de placas do NPD haviam registrado o Cruze de Janine saindo de Staten Island na noite de sábado, o que coincidia com a linha do tempo apresentada por Michael. Mas depois captaram outro registro, na noite de domingo, mostrando o veículo retornando para Staten Island. Isso contradizia a afirmação de Michael de que não tinha visto Janine após o encontro de sábado. Quando confrontado com isso, os detetives fizeram a pergunta diretamente. Você tem absoluta certeza de que foi isso que aconteceu? Michael começou a se mexer inquieto. Sua compostura inicial vacilou. Ele se remexeu na cadeira com as mãos agitadas. A sala parecia se fechar ao seu redor. Então, sob pressão crescente, ele admitiu algo que mudou tudo. Confessou que as tensões haviam aumentado naquela noite de sábado. A conversa havia se transformado em uma discussão relacionada à disputa de custódia, às exigências de pensão alimentícia e aos documentos judiciais recém-entregues. Michael não apresentou um relato completo do que aconteceu depois, mas admitiu que era culpado. Essa confissão, por si só, desmontou tanto a versão dele quanto a de Aisha. Significava que ambos haviam mentido. Mas assim como abriu a porta para a verdade, Michael a fechou novamente.
Ele parou de cooperar e pediu um advogado, encerrando essa entrevista de forma abrupta. Ainda assim, aquela breve janela de honestidade foi suficiente. Com base em suas declarações e inconsistências, a polícia prendeu Michael. Ainda não pelo desaparecimento de Janine, mas por acusações de agressão em nível de contravenção decorrentes de incidentes anteriores. Isso deu tempo às autoridades. Permitiria mantê-lo sob custódia enquanto continuavam reunindo provas. À medida que os detetives examinavam o histórico de Michael com Janine, mais peças perturbadoras começaram a se encaixar. Jessica, uma das amigas mais próximas de Janine, lembrou-se de uma ocasião em que a chamou de lado e perguntou: "Você está bem? Está acontecendo alguma coisa?" Mas Janine sempre afastava essas preocupações com um sorriso e um suave "Está tudo bem." Olhando para trás, Jessica acredita que aquelas eram mentiras protetoras. Janine tentando manter seus problemas em segredo. Mas o que realmente assombrou Jessica foi o que aconteceu após o desaparecimento de Janine. Jessica continuou enviando mensagens para Janine nos dias seguintes. No entanto, havia algo nas respostas que não parecia certo. O tom estava estranho. As mensagens eram curtas demais, abruptas demais, muito diferentes da forma habitual de Janine se expressar. Ela estava convencida, no fundo, de que a pessoa com quem estava trocando mensagens não era Janine. Ela acreditava que alguém estava fingindo ser ela. E tinha uma suspeita muito forte sobre quem era: Michael Camarata. Nesse ponto da investigação, Michael Camarata já não era apenas alguém de interesse. Ele agora era o principal suspeito do que os detetives temiam não ser apenas um desaparecimento, mas algo muito mais trágico. Os investigadores já haviam começado a reunir provas de vários ângulos, mas o avanço mais revelador e inegável veio na forma de imagens de vigilância. Era o tipo de prova que não deixava muito espaço para interpretações. Os detetives haviam obtido imagens extremamente nítidas do sistema de segurança do complexo de apartamentos. Não eram vídeos borrados ou distantes, eram gravações em alta resolução, com data e hora, que capturavam a noite de 30 de março com uma clareza impressionante. Mostravam tudo. A princípio, o vídeo mostrava o Chevrolet Cruze branco de Janine chegando em frente à residência de Michael. Ela estava ao volante. Momentos depois, tanto Michael quanto sua namorada, Aisha Egea, se aproximaram e entraram no carro. Em seguida, o Cruze percorreu uma curta distância pela rua e estacionou. Aproximadamente 20 minutos se passaram. Um tempo estranho para permanecer parado em um quarteirão da cidade sem explicação. Então algo estranho aconteceu. Michael saiu do veículo, contornou o carro até o lado do motorista, entrou e dirigiu o veículo de volta em direção ao prédio. Essa única ação desmontou completamente a declaração anterior de Aisha, na qual ela afirmava que Janine havia ficado no carro para descansar. Se Janine ainda estivesse lá dentro, por que não dirigiu o veículo ela mesma? Por que Michael assumiu o volante? O que aconteceu em seguida causou um arrepio em todos que assistiam na sala de monitoramento. Mais tarde naquela noite, as câmeras mostraram Michael surgindo novamente no pátio. Mas agora ele não estava sozinho, nem de mãos vazias. Ele empurrava um carrinho de compras, do tipo que normalmente se vê em supermercados. Pelas imagens, era evidente que o saco não estava leve. As expressões dos detetives se fecharam enquanto observavam. Em seguida, Aisha apareceu, segurando a porta aberta para que ele empurrasse o carrinho para dentro do prédio. E não parou por aí. Na manhã seguinte, em imagens do mesmo prédio, Michael e Aisha foram vistos novamente. Eles se moviam rapidamente, quase com calma demais. Duas pessoas agindo como se nada estivesse fora do normal. Mas tudo naquela cena era anormal. Para os investigadores, estava claro que algo havia sido escondido. Aisha foi levada novamente para outra rodada de interrogatório. Seu comportamento continuava estranhamente calmo, quase sem emoção, em forte contraste com a montanha de provas que se acumulava. Ela manteve a mesma história que havia contado no dia anterior,
como se a repetição, por si só, pudesse torná-la verdadeira. Essa estratégia não durou muito. Os detetives lhe mostraram uma série de imagens estáticas, quadros extraídos das gravações de segurança. Lá estava ela, ajudando Michael. Lá estava ela, segurando a porta. Lá estava ela, auxiliando em uma sequência de eventos que já não se parecia em nada com tarefas inocentes. Havia 3 pessoas naquele carro, disse um dos detetives com firmeza, referindo-se às imagens originais. Mas quando ele voltou a aparecer, apenas 2 pessoas saíram. Você e Michael. Então, onde está a Giannini? Cercada e sem mais desculpas, a narrativa cuidadosamente construída de Aisha começou a ruir. Sua voz tremeu levemente. Seu olhar baixou. E então, finalmente, ela falou, oferecendo uma nova versão dos acontecimentos daquela noite. Uma versão que carregava muito mais peso e implicações muito mais graves. Giannini e Michael discutiram e, segundo Aisha, a situação saiu do controle. Em determinado momento, Michael deslizou para o banco do motorista e dirigiu o veículo para longe do local onde haviam estacionado. Mais tarde, Michael retornou a pé, disse Aisha, carregando sacolas de compras e recuperando o carrinho. Ela admitiu que o ajudou. Alegou que, após adormecer por um curto período, acordou e encontrou Giannini desaparecida. Michael já havia saído novamente, sozinho. Para onde ele foi, o que aconteceu durante aquelas horas ausentes, ela afirmou não saber. Os detetives já tinham ouvido o suficiente. Aisha foi presa e acusada como cúmplice. Ela havia participado de eventos ligados ao desaparecimento de Giannini e havia deliberadamente enganado os investigadores. Sua prisão marcou um ponto de virada no caso. Uma escalada dramática que confirmou o que os investigadores já começavam a suspeitar. Este já não era um caso de pessoa desaparecida. Agora, tratava-se de uma investigação de homicídio. Era quinta-feira, 4 de abril de 2019, 5 dias desde que o Chevrolet Cruze branco de Giannini havia desaparecido na noite. Uma denúncia chegou. Michael havia sido visto recentemente em uma unidade de armazenamento localizada em um trecho tranquilo de Staten Island, a apenas 7 quilômetros do apartamento de Giannini em New Brighton. Era o tipo de local que a maioria das pessoas usava para guardar móveis antigos, decorações sazonais ou caixas de roupas velhas. Não segredos. A unidade de armazenamento estava registrada em nome de Michael. Só isso já foi suficiente para obter um mandado de busca. A equipe policial chegou rapidamente. O cadeado foi cortado. O portão de metal se ergueu. Dentro, havia uma unidade padrão, cheia de caixas e itens comuns do dia a dia. Mas não foi o conteúdo que chamou a atenção. Embora o ar estivesse impregnado de aromatizantes, a atmosfera era antinatural. Em um canto, parcialmente encoberto por itens empilhados, os policiais encontraram evidências. O NYPD entrou em contato imediatamente com o médico legista. Não demorou. Registros odontológicos confirmaram o que os investigadores já suspeitavam. Giannini Camarata havia sido encontrada. O próximo passo era claro. Os investigadores precisavam construir um caso forte o suficiente para provar, além de qualquer dúvida razoável, que Michael Camarata era o responsável. A unidade de armazenamento, registrada em seu nome, era uma peça crítica de evidência, mas era necessário fechar a linha do tempo e conectar todos os pontos com absoluta certeza. As imagens de vigilância da instalação de armazenamento forneceram outra pista vital. Mostravam Michael chegando na Chrysler Town & Country, o mesmo veículo que ele costumava usar. As imagens confirmaram uma verdade devastadora. Michael esteve na unidade de armazenamento. A sequência dos acontecimentos, somada à confissão de Aisha, apontava para um esforço cuidadosamente coordenado. Mas havia mais. A autópsia revelou descobertas que contradiziam a versão de Aisha. Embora ela alegasse que Michael estava no banco do motorista e Giannini no banco do passageiro dianteiro, as evidências sugeriam que Giannini estava sentada no banco de trás. Esse detalhe levantou uma pergunta profundamente inquietante. Aisha estava mais envolvida do que afirmava.
Quanto mais fundo os investigadores mergulhavam no caso, mais provas surgiam e mais inegável se tornava-te a conclusão. Aisha Egea não apenas ficou de lado. Ela participou ativamente de quase todas as etapas do crime. Imagens de vigilância, depoimentos de testemunhas, seu próprio testemunho mutável. Cada elemento desenhava um retrato arrepiante de cumplicidade. À medida que a investigação avançava, e conforme provas físicas e digitais se acumulavam, as autoridades elevaram as acusações para homicídio em segundo grau contra Michael Camarata e Aisha Egea. As acusações eram graves. Os promotores alegaram que Janine Camarata havia sido deliberada e maliciosamente alvo de um ataque, e que tanto Michael quanto Aisha participaram. Apenas alguns dias depois de ela ter entregado a Michael os documentos de divórcio e custódia. Apesar das provas contra eles, tanto Michael quanto Aisha se declararam inocentes. A promotoria argumentou que o motivo por trás do crime se resumia a algo assustadoramente comum: dinheiro. Janine havia recentemente tomado medidas legais para não apenas finalizar o divórcio, mas também buscar a guarda total dos filhos e exigir pensão alimentícia e apoio financeiro. Se tivesse êxito, essa ação legal significaria uma pressão financeira severa para Michael. Os promotores alegaram que isso não era algo que Michael pudesse aceitar, e que Aisha, que dependia do apoio dele, tinha motivos igualmente fortes para se preocupar. A equipe de defesa de Michael, liderada pelo advogado Mário Gucci, não tentou negar completamente seu envolvimento. Em vez disso, construiu uma narrativa alternativa. Uma que transferia quase toda a culpa para Aisha. A alegação central da defesa era que Aisha tinha mais a perder. Ela temia que uma vitória judicial de Janine não apenas desestabilizasse seu lar, mas encerrasse seu relacionamento com Michael, a quem via como parceiro emocional e financeiro. Segundo a defesa, Aisha agiu por desespero, e Michael, embora falho, não foi o mentor do crime. O caso avançou lentamente pelo sistema judicial, atrasado por trâmites processuais e moções pré-julgamento. Mas em 28 de setembro de 2021, mais de 2 anos após o desaparecimento de Janine, a justiça finalmente começou seu caminho formal. Na Suprema Corte do Estado, em St. George, Staten Island, o julgamento de Michael Camarata teve início oficialmente. Não foi breve. Ao longo de 5 semanas extenuantes, o tribunal tornou-se o campo de batalha onde promotores e advogados de defesa apresentaram 2 versões completamente diferentes da mesma história aterradora. O júri ouviu policiais, especialistas forenses e amigos próximos de Janine. Analisaram dados de GPS da van, mostrando seus deslocamentos de Queens para Staten Island. A posição da acusação era clara e inabalável. Não se tratava de um acidente trágico. Michael tinha motivo, plano e meios. A defesa, porém, pressionou fortemente sua teoria alternativa. O advogado Mário Gucci enfatizou inconsistências no depoimento de Aisha e destacou sua decisão de aceitar um acordo de delação mais adiante no processo. Ele sugeriu que Aisha havia agido sozinha ou assumido a liderança, retratando Michael como um homem apanhado em circunstâncias que fugiram ao controle. Seu cliente, afirmou, cometeu erros terríveis, mas não era culpado. Ainda assim, quando o júri se retirou para deliberar, o peso das provas era esmagador. Em 18 de outubro de 2021, o júri retornou com sua decisão no caso de Aisha Egea. Ela foi considerada culpada em todas as acusações, incluindo homicídio, ocultação de provas e adulteração de evidências físicas. Em 17 de novembro de 2021, o juiz Mário Matei proferiu a sentença de Michael Camarata. Michael, agora plenamente condenado, ouviu seu destino. O juiz o sentenciou a 23 anos de prisão perpétua. Quanto a Aisha, ela acabou aceitando um acordo judicial. Em troca de testemunhar e reconhecer seu papel, em novembro ela foi condenada a uma pena de 7 a 9 anos de prisão.